Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar.
Hoje um dia especial, né? O dia em que se comemora internacionalmente o Dia da Amizade, né? O Dia do Amigo. Então, cabe aí já abrirmos o programa no nosso episódio 32, não é isso, Cláudio? Fazendo uma reflexão justamente sobre a questão da amizade, sobre os nossos amigos, o papel que nós temos desempenhado para com eles. E eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de mais nada, uma mensagem do Chico sobre a amizade, em que ele diz o seguinte: a amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Olha que interessante isso, né? A dádiva de ter amigos que tornem, né, a nossa vida mais feliz. Então, hoje, no Dia do Amigo, que nós possamos refletir então sobre as nossas amizades, sobre os vínculos que nós temos estabelecido, se nós temos permitido que as pessoas sejam aquilo que elas querem ser, que nós temos apoiado, né, as suas escolhas e incentivados todos para o caminho do amor, que é o caminho que todos nós temos que seguir, né? Hoje, continuando, né, os nossos estudos sobre a obra O Céu e o Inferno, nós vamos tratar aqui sobre 2 capítulos que, querendo ou não, é um resumo muito interessante da obra O Livro dos Médiuns, na parte de manifestações, evocações de espíritos, né? Que é um assunto que a gente comentou em episódios anteriores. No início, né, do nosso podcast, no Pode Mediar, nós estudamos a obra O Livro dos Médiuns. E agora, estudando a obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec tira aqui 2 capítulos, o capítulo 10 e o capítulo 11 da primeira parte, para estar justamente refletindo sobre essas questões. Então, o capítulo 10, né, intervenção dos demônios nas manifestações, e o capítulo 11, que é justamente sobre a proibição de evocar os mortos. Então, são os 2 tópicos que nós vamos estar aí retomando, revisando, né? Não, sempre é válido, né, estar ali recapitulando informações, para que então a gente consiga finalizar essa primeira parte. Só lembrando, né, o livro Céu e Inferno, para quem já deu uma folhadinha, para quem já o leu, né, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, que é a doutrina e justamente a explicação da justiça divina, que é os tópicos que nós estávamos comentando anteriormente. E a primeira parte, ela encerra justamente hoje, no capítulo 11. E aí, a segunda parte são exemplos de comunicações que Allan e a sua equipe foi juntando, nos exemplificando sobre várias questões. Então, temos comunicações sobre a passagem, sobre espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, os espíritos sofredores, sobre suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então, a segunda parte da obra O Céu e o Inferno é uma coletânea de várias comunicações que eles obtiveram, que vão exemplificar toda a questão tratada na primeira parte, que é a doutrina em si. Bom, então antes de mais nada, né, sejam novamente todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos justamente, o tema do programa de hoje, né, do nosso episódio 32, é justamente falar sobre a questão das manifestações espíritas, como que elas ocorrem, se deve ou não ser proibido, como fazer, né, essas manifestações, essas evocações, enfim. Então, tudo ao olhar da nossa doutrina que tem aí tanto nos esclarecido. Convido então a todos para que possamos então sintonizar nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade amiga, pedindo que nos abençoe em mais este momento de estudo, nos nossos comentários, abrindo então as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos refletir sobre os ensinamentos que aqui nos são entregues. Agradecemos pela saúde, pelo dia de hoje e por todas as oportunidades que temos tido. Abençoe então o nosso estudo e que assim seja. Vamos então? Então hoje nós vamos justamente falar sobre as manifestações espíritas. E antes de mais nada, né, algumas recapitulações importantes e alguns tópicos que eu fui aqui destacando durante a leitura dos capítulos, para a gente ir retomando mesmo e construindo uma linha de raciocínio. Bom, então, o que ele coloca aqui sobre as questões das manifestações e sobre os fenômenos espíritas? Bom, ele coloca que o espiritismo ajuda, através das luzes da razão e dos dados da ciência, a justamente comprovar a intervenção de inteligências ocultas para os nossos 5 sentidos, né?
Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos, bons e maus, não constituem seres de diferentes espécies. Então, ele retoma a ideia da gente lembrar sempre da questão dos diversos graus de adiantamento, que assim como nós comentamos anteriormente, né, aquela questão de anjos e demônios, todos eles são espíritos, né, que ora tiveram a oportunidade de encarnarem como seres humanos e devido aos diferentes graus de evolução, né, então nós temos espíritos mais felizes, espíritos menos felizes e assim por diante. E aí ele coloca uma questão que é justamente mostrar como que essas manifestações elas ocorrem e qual é o princípio por trás delas. E aí uma questão muito interessante que ele questiona é que a igreja, muito se fala que qualquer tipo de manifestação, ela fala que é algo demoníaco e é algo de demônio, enfim. Bom, considerando na luz do espiritismo uma ideia de que o demônio sejam espíritos inferiores, refletemos sobre inúmeras manifestações que são relatadas em que esse demônio, entre aspas, né, como diria a igreja, ajuda o indivíduo ali, caminha-o, orienta-o para o caminho do bem, para o caminho da verdade. Aí Allan Kardec faz um questionamento. Mas se ele quer o mal, ele ajuda? Não faz sentido. Aí ele faz até uma analogia interessante que é assim: imaginemos um comerciante falar para os seus clientes que a mercadoria do seu vizinho é melhor do que a sua e convidar os seus clientes a comprarem do outro ao invés das suas. Que analogia é essa que ele coloca? O demônio quer maldade, ele quer trazer as pessoas para baixo. Aí ele faz então um trabalho para fazer com que as pessoas vão para o bem? Temos inúmeras manifestações. Peguemos um exemplo, né, das questões das manifestações que nós tivemos aí recentes, né, assim, em contato mais público, digamos assim, por exemplo, dos contatos com o Chico, as suas cartas, por exemplo, as suas psicografias. Quantas cartas ali, né, fizeram um bem danado? Tivemos casos até judiciais nesse sentido, né? E aí? Então, ele já começa a mostrar o seguinte: o papel que esse demônio desempenha é estúpido, não faz sentido. Então ele mostra que dentro dessas manifestações existe o lado que caminha para o bem e aquele lado que realmente... Só que o que justifica isso? Os diferentes graus, os diferentes adiantamentos, né, dos espíritos ali envolvidos. Da mesma forma que existem seres humanos bons, existem os ruins. E todos nós estamos propícios a erros e a evoluir, né? A lei do progresso é para todos. E aí vem aquela questão, tá? Então, uma vez que o espiritismo não condena essas manifestações e inclusive as comprova, afirmando que elas existem, né? Certo, mas quais são então os critérios e quais são os conselhos que a doutrina espírita coloca mediante essas manifestações? A utilização de rituais, de talismãs, o que a doutrina espírita fala sobre isso? Olha que interessante. Com a fé e o desejo de bem, se é o mais poderoso para evocar espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. Então ele recomenda que, nos momentos de evocação, a arma mais poderosa é o quê? Fé e desejo de fazer o bem. Se tiver isso, é a melhor arma. É a melhor base para que ocorra isso. É a intenção. É como que está o nosso coração, como que está o nosso pensamento. Toda manifestação deve ser feita em nome de Deus, o nosso Pai Criador. O momento mais favorável são aqueles em que o evocador pode estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que o seu corpo e o seu espírito estejam então mais calmos. Então, esse processo desse contato, dessa evocação, dessa manifestação, recomenda-se que seja justamente em um local mais calmo, em um local mais tranquilo, em um horário em que a pessoa ali, o evocador, né, esteja com a mente mais tranquila, dos seus afazeres ali em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, quinto plano, e o intuito ali seja justamente esse ponto. E aí ele coloca: não há para se comunicar com os espíritos nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns que os outros.
que não é preciso para evocá-los nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou de todo objeto material, seja para atraí-los, seja para afastá-los, não tem nenhum efeito, e que o pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem as suas comunicações sem saírem do estado normal, tão simplesmente e tão naturalmente como se fossem ditados por uma pessoa viva. Então, aqui ele resume uma questão muito interessante numa visão espírita sobre a questão das comunicações. Que é o quê? Todos nós somos médiuns e todos nós temos a oportunidade de receber essas comunicações. O que vai diferenciar é como que nós vamos receber essas comunicações. Seja ela pela audição, pela fala, pela escrita, pelo pensamento. Né? O pensamento é o mais comum e é onde todos nós, quando estamos justamente igual ele falou, sintonizados com o desejo de fazer o bem, sintonizados com a intenção de melhorar, recebemos muitas. É o que nós chamamos de intuição. Né? Então, essa intuição é uma forma muito interessante de comunicação com o outro plano. E que deve ser desenvolvida, que nós comentamos, né, em episódios anteriores, lá quando nós estudamos o livro dos médiuns. Mas então aqui o que ele coloca? Que médium é todo mundo. Que não existe essa questão de que só existe uma classe que possa receber comunicações. Não, todos nós podemos receber. E aí ele coloca que não tem questão de horário, não tem uma questão de iniciação, não. Basta pensamento. E aí é válido relembrar. Pensamento positivo para receber coisas elevadas. Um pensamento do bem. Caso o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento esteja sintonizado no oposto, é óbvio que nós receberemos comunicações de baixo padrão vibratório. Né? E aí ele coloca que, em princípio, o futuro deve ser ocultado ao homem. Não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, ou seja, afetaria o nosso livre-arbítrio. Porque será dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve chegar, não há com o que dela se preocupar, ou preocuparia em entravá-la, ou seja, impedir aquilo. Por que Allan Kardec coloca essa questão? Para nós tomarmos muito cuidado com aquelas manifestações, aquelas revelações sobre o futuro. Porque ele coloca, olha, casos excepcionais, muito raros, em que Deus permite esse conhecimento. Porque ele, querendo ou não, influencia e muito no nosso livre-arbítrio. Porque duas ou uma. Primeiro, vai acontecer isso, então eu não vou fazer nada mesmo. Vai acontecer, então o que eu vou mexer com isso? Ou vai acontecer? Não, então vamos impedir isso aí. Eu não quero que isso aconteça. Entendem? E isso acaba influenciando na nossa decisão. Se nós soubéssemos como seria o amanhã, isso afetaria e muito no nosso dia de hoje. Por isso que o futuro ainda não nos é revelado de maneira clara. Porque Deus quer nos mostrar o quê? Que o futuro não é algo incerto, mas que ele é aquilo que a gente faz do presente. E através dessa maneira, através dessa sabedoria, ele nos ensina duas coisas. Primeiro, a valorizar o presente, o momento de agora. E segundo, a trabalhar no hoje para que amanhã possamos colher. Então, é uma sabedoria muito perfeita. Nada mais desesperado do nosso Criador, né? E aí ele coloca: Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deve facilitar o cumprimento de alguma coisa, em lugar de entravá-la, conduzindo a agir de outro modo ao que se teria feito sem isso. Então, por exemplo, sem essa revelação, não ia agir dessa forma. Então, Deus pensa, precisamos agir assim. Então, é revelado daquela forma, de acordo com a sua vontade. A ciência é obra do gênio. Ela não deve ser adquirida senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o ser humano avança em seu caminho. Ou seja, vou aqui fazer invocações para descobrir a cura de não sei o quê. Repito, a ciência é obra do gênio. Ela não deve ser adquirida senão pelo trabalho.
Ah, mas então você está querendo dizer que quando alguém descobre alguma coisa na ciência, então não teve nenhuma intuição, não teve nada? Muito pelo contrário. Olha o que ele coloca. Quando o tempo de uma descoberta chega, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um ser humano capaz de conduzi-la a bom fim. Lembra que nós falamos lá no Livro dos Médiuns sobre sermos instrumentos e estarmos capacitados? Então, existe algo de grande que vai ser entregue para a humanidade. Eles estão preparando do outro lado. E aí, o que acontece? Eles procuram aqui seres humanos que estão aptos, ferramentas que estão aptas para executar aquele trabalho. Então, quando o tempo de uma descoberta chega, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um ser humano capaz de conduzir a bom fim e lhe inspiram as ideias necessárias, de maneira a deixar-lhe todo o mérito. Olha que interessante. Porque essas ideias é preciso que as elabore e as ponha em prática. Olha que perfeito. Então, vem aqui a ideia. Olha, faz isso. Sugerimos isso. Aí a pessoa, certo. O que cabe a ela? Pôr em prática e executar. É um mérito. É aí onde vem a questão do trabalho em conjunto. A intuição veio. O que devemos fazer? Vem. Beleza. Agora, cabe a nós executar. Então, essa parte é perfeita. Porque essas ideias é preciso que as elabore e as ponha em prática. Então, veio uma ideia inicial e aí tem que... Tá, vamos amadurecer isso aqui, ver como que nós podemos fazer isso aqui de uma maneira melhor. Né? Então, olha que interessante essa questão também. E ele coloca que a verdadeira fortuna está no trabalho. E, além disso, reconhece a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. Então, isso daí é uma manifestação superior ou inferior? Como é que funciona isso? Reconhece a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. Espíritos verdadeiramente bons e superiores, a sua linguagem é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Então não tem muito o que falar. Então o que acontece? Escreve-se muito. Fala-se demais. Numa tentativa de preencher o vazio que ele tem. Né? O espírito superior vem sempre quando é chamado para um fim útil. Então, qual a finalidade? Por isso, o pensamento é o principal. E aí ele coloca, eles deixam uma nota, que às vezes a gente fala assim, gente, mas eu estou precisando de um auxílio, eu estou precisando de uma luz, eu estou precisando de algo, eu estou precisando de uma resposta. Ele coloca, melhor forma, oração. Né? E na oração ele coloca assim, peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito de se comunicar comigo. Peço também ao meu anjo guardião de consentir em me assistir e afastar os maus espíritos, para que então ocorra esse processo. E aí uma outra questão. Às vezes nós viramos, e na maioria das vezes, nós viramos falando assim, nossa, eu queria tanto uma resposta, eu queria tanto uma luz. Deus, por favor, a gente vai lá e ora, né? E aí a gente espera que essa resposta vai cair do céu, que vai cair um raio, que o anjo do Senhor vai sair do céu. E não vai funcionar assim. Aí vem uma pessoa, no seu dia a dia, no seu trabalho, querendo conversar com você. E você, nossa, não, tá sem paciência. E aí, já parou para pensar que essa pessoa, talvez, ela esteja inspirada e a resposta que você pediu vai ser entregue por ela? Nós estudamos sobre isso. São provas, tanto para a pessoa que entrega, quanto para a pessoa que recebe. Nós temos que lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse, muitos têm olhos, mas não veem, e muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Olha a profundidade disso. Então, eu tô aqui, mas será que eu tô tendo a capacidade de enxergar os sinais que a vida tá me dando? Eu tô pedindo, mas será que eu tô tendo a capacidade e a atenção para observar isso? A doutrina espírita explica, nada é por acaso.
Tudo tem um porquê. E na maioria das vezes, ouso dizer isso, a maioria das nossas respostas vem através do dia a dia. Vem através da convivência. Deus age através das pessoas. O que cabe a nós termos a sabedoria de separar as coisas e identificar aonde está aquilo que nós precisamos. E é nesse momento que a gente observa aquela questão. Se nos outros está aquilo que eu preciso, em mim, se eu trabalhar e estiver com pensamentos positivos, eu terei aquilo que o outro também precisa. E a fraternidade que nos é tanto prometida se inicia dessa forma. Entendendo que aquilo que eu procuro está no outro. E aquilo que ele procura estará em mim. E a gente trabalha. Tem uma musiquinha que me veio agora na cabeça, que é muito bonitinha, que é assim: te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Minha sabedoria flui de uma fonte superior. Reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Olha para você ver a profundidade disso. Né? É justamente esse ponto. E é onde nós temos que nos atentar sobre essas questões. E aí ele coloca: Deus coloca, pois, esses meios que são sua obra, uma vez que tudo vem dele e que nada chega sem a sua permissão, à disposição dos maus espíritos, ao passo que recusa aos bons deles de se servirem. De onde é preciso concluir que Deus dá aos demônios mais facilidades para perder os homens que as dá aos anjos para salvá-los? O que ele está querendo dizer com isso? Relembremos da igreja que fala que toda comunicação é de demônio, que só serve para baixar. Então, peraí. Então, Deus permite que só os demônios, então, influenciam e abaixem, e os anjos lá não possam fazer essas comunicações? Então, a gente já tem 2 pontos que a doutrina já questiona. A questão dos anjos e demônios, que não é muito bem assim, né? Seres criados para maldade, seres criados extremamente felizes, sem nenhum mérito, né? Mas tá. Então, cogitando a possibilidade que existem demônios e existem anjos, tá. Aí Deus permite, então, só que os demônios façam comunicações e influenciem as pessoas? Entende o ponto? Que, então, a questão da igreja de falar que toda comunicação, tudo é demoníaco e tudo mais, então, não faz sentido. Porque aquele que é bom, que nasceu bom, ele não vai poder comunicar e ajudar para a prosperidade? Então, é um questionamento que Allan também coloca. E aí, ele faz uma reflexão muito interessante, que eu gostaria de colocar aqui sobre Jesus. Que ele diz assim: Deus enviou o seu Cristo para salvar os seres humanos. O Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar as verdades aos seres humanos e mostrar-lhes o bom caminho. Contai o número daqueles que já morreram e quantos morrerão sem conhecê-la. E entre os que a conhecem, quanto há que a colocam em prática? Porque Deus, em sua solicitude para a salvação de seus filhos, não lhes enviaria outros mensageiros vindo sobre toda a terra, penetrando nas mais humildes redutos, entre os grandes e os pequenos, entre os sábios e os ignorantes, entre os incrédulos como entre os crentes, ensinar a verdade àqueles que não a conhecem, fazê-la compreender àqueles que não a compreendem, suprir pelo seu ensinamento direto e múltiplo a insuficiência da propagação do evangelho e apressar assim o advento do reino de Deus? E quando esses mensageiros chegarem em massas inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpetos, curando os doentes, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus, vós os repelireis, repudiareis o bem que fazem, dizendo que são demônios? Tal é também a linguagem dos fariseus com relação a Jesus, porque eles também diziam que faziam o bem pelo poder do diabo. Lembremos das palavras de Jesus: reconhecerei a árvore pelo seu fruto. Uma árvore má
não pode dar bons frutos. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou espíritos para confirmar, completar e colocar ao alcance de todas e difundir por toda a terra a doutrina de Jesus Cristo. Olha que bonito isso, né? A doutrina do bem, a doutrina do amor, inúmeros, espalhados. Quantos são os indivíduos que vieram trazer essas questões? E talvez, em todos os pontos, talvez não sejam reconhecidos mundialmente falando pela humanidade, né? Mas que no local onde eles estavam, fizeram a diferença. O que eu quero dizer com isso? Tiremos um momento agora e refletemos sobre as pessoas que estão no nosso convívio. Os benfeitores ocultos, como diria Emmanuel, que não são muito reconhecidos pela humanidade, que se talvez falar um nome, quem é? Mas que você sabe quem é. Aquele seu amigo, aquela sua amiga, que faz a diferença no seu dia, que leva as palavras de Jesus Cristo, não só nas palavras, mas principalmente nas atitudes. Refletemos sobre isso. Essas pessoas são luzes espalhadas por todo o globo, como ele colocou, para fortificar e promover cada vez mais a mensagem do nosso Messias. Refletemos sobre. Em todos os pontos. Ah, mas lá na fazenda, que não tem nenhuma informação. Reflita. Reflita. Você deve ouvir alguém da família ali que veio e fala, nossa, aquela ali foi diferente. Mesmo lá na fazenda, que não tinha que contar com nada. Mas ensinou valores. É nesse ponto onde a gente observa que Deus não desampara ninguém. E que essas questões, como amor, paz, fraternidade, são universais e para todos. E aí, continuando, para a gente finalizar aqui, ele fala sobre uma questão de uma lei mosaica de Moisés, que ele fala da proibição de evocar, né, que na época não seria permitido fazer isso. E o que ele coloca? Que isso é uma questão muito boa, no seguinte sentido. Por que Moisés falou que é proibido fazer isso? Não tem como proibir algo que não existe. Então, a partir do momento que ele proíbe, fala, olha, não pode fazer isso. Então, ele já estava dando abertura ali para mostrar que as comunicações existem. E que existem um outro lado. E que existem esses seres ocultos, que existem os espíritos. É a primeira revelação ali, propriamente dita, que nós temos desse outro lado. Porque como que eu vou proibir algo que não existe? É um ponto que eles pegam aqui e questionam perfeitamente. Mas eles vêm falar assim, mas por que Moisés proibiu? Simples. Porque naquela época, não muito diferente hoje, estavam-se muito fazendo algo para lucrar com isso. Em ganhar dinheiro, em vender isso. Em bancar charlatanismo. E Moisés, uma tentativa de combater isso, fez essa lei. Então ele coloca, a igreja não nega o fato das manifestações. Atribuiu a intervenção exclusiva dos demônios. O supremo argumento que se faz valer é a proibição de Moisés. A lei mosaica pune com morte essas práticas detestáveis. A proibição de Moisés era tanto mais justificada quando não se evocam os mortos por respeito e afeição por eles, exploradas pelo charlatanismo e pela superstição. Era um objeto de tráfico, de comércio. As evocações tinham por objetivo a adivinhação, e que delas se fazia um comércio. Estavam associadas às práticas de magia e de feitiçaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés, pois, tinha razão em proibir essas coisas e dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça, e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo, já que os espíritas não sacrificam as crianças pequenas, nem derramam licores para honrar os deuses, que não interrogam nem
os astros, nem os mortos, nem os augúrios para conhecer o futuro que Deus subitamente ocultou dos seres humanos. Um sentimento piedoso e o único desejo de se instruírem, de melhorarem e de aliviarem as almas sofredores é o verdadeiro intuito. A proibição de Moisés não concerne de modo algum a esta questão. Ou seja, a proibição dele estava justamente ligada por uma questão de que as pessoas estavam usando para charlatanismo, sacrifícios, etc. Aí realmente, e até a doutrina espírita fala, realmente isso daí é condenável. Isso não está correto. Mas, no intuito de ajudar as almas sofredoras, de evoluir, de buscar respostas, de caminhar para o caminho do amor, vá. O que importa é a intenção. Né? Aí ele coloca o seguinte: a lei de Moisés é válida lembrar que ela é dividida em duas. A lei de Deus, propriamente dita, proclamada no Monte Sinai, dos 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma é invariável, a outra se modifica segundo os tempos, e não pode vir um pensamento de ninguém que possamos ser governado pelos mesmos meios que os hebreus no deserto. Se todos são julgados de fonte divina, por que os mandamentos estão limitados ao decálogo? Aí ele coloca assim, mas aí tudo veio de Deus, tudo veio de Deus. Então, aí ele questiona, mas então por que elas estão limitadas aos 10 mandamentos? E não fizeram todos eles em vários mandamentos de várias leis. Se todas vieram de Deus. Aí ele coloca, todos os legisladores antigos, para dar mais autoridade às suas leis, sempre diziam terem recebidos da divindade. E isso a gente vê, olha a Idade Média, por exemplo, quanto o clero, a igreja falava sobre isso. E aí veio então Jesus. Jesus mostrou o quê? Que toda essa doutrina moral não é senão o desenvolvimento dos 10 mandamentos. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi pois, porque esses espíritos podiam vir, de um modo a outro a sua proibição teria sido, então, inútil. E aí ele coloca, o principal motivo eram pela questão dos motivos de feitiçaria. E aí uma questão muito interessante desse ponto é lembrar então que Jesus nos mostrou na sua melhor questão que ele não veio para negar, mas para cumprir, para mostrar as verdadeiras leis, o amor, a caridade. E aí ele coloca, repelir as comunicações de além do túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução que o resulta, por si mesmo, em iniciação à vida futura e exemplos que ela fornece. Aí tem uma mensagem de finalização que diz assim: cada espírito sofredor e queixoso vos contará a causa de sua queda, os arrastamentos nas quais sucumbiram. Dirá suas esperanças, seus combates, seus pavores, dirá seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Mostrará-vos Deus justamente irritado, punindo o culpado com toda a severidade de sua justiça. Escutando, estareis comovidos de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. Seguindo em suas queixas, vereis Deus não perdendo de vista, esperando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços logo que ensaie a avançar. Vereis o progresso do culpado, com os quais tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Segui-los-ei com solicitude, como cirurgião segue os progressos da ferida que trata diariamente. Bordeaux, 1861. Essa passagem aqui fala justamente da questão de que, quando nós vemos as comunicações, e as comunicações relatam de um sofrimento e tudo, é a perspectiva desses espíritos que estão passando por uma dificuldade e por situações muito difíceis. E por esse justo motivo que eles relatam de um Deus muito severo, de um Deus muito rígido na sua questão da sua lei. Mas o que ele mostra é que, à medida que nós paramos para refletir sobre isso e estudar profundamente aquela manifestação, aquela comunicação, nós observamos que o que acontece ali foi fruto das próprias escolhas daquele espírito.
E que então cabe a ele, mediante a este sofrimento que agora ele passa, despertar e tomar consciência de que se ele quer então coisas boas, que ele faça então coisas boas. Na semana que vem, caminharemos então para a segunda parte da obra, O Céu e o Inferno, comentando aí sobre alguns exemplos e algumas comunicações deixadas aí pelo Allan Kardec e pela sua equipe. Então, por hoje, espero que tenha ficado claro então essas questões sobre as manifestações, de como fazê-las, os principais tópicos. Para aqueles que se interessaram pelo assunto e gostariam de estudar mais, lembrem-se que nós temos vários vídeos, né, gravados na nossa playlist, lá no podcast Pode Mediar, no canal Sintonia no Bem, onde no Livro dos Médiuns nós tivemos ali vários debates, muito tempo ali, né, falando e refletindo sobre essas questões. Então, fica aí essa dica e esse conselho também. Então, a todos desejo uma boa noite, que Jesus esteja em nossos corações e que possamos ser instrumentos de vossa paz. Agradecemos pelo estudo, pela presença e nos vemos semana que vem. Até mais, pessoal.